Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. E aí, minha querida Márcia Tiburi, sempre um prazer ter papo com você, sabia? Para mim, um grande prazer estar com você. Para a gente começar, antes da gente falar do seu livro, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você recebeu aí essa notícia da prisão do Bolsonaro, dos generais? Como é que você recebeu? Então, tive uma sensação que foi de uma espécie de alegria filosófica, ou seja, uma alegria da paz, né? Da sensação do impossível que é a justiça nesse país acontecer, e ela aconteceu nesse lugar, né, da experiência que tivemos com o poder militar no Brasil, que foi sempre tão nefasto. Então, eu realmente senti um alívio, Sinara. Acho que essa é a palavra assim, que melhor expressa a minha sensação em específico. Mas eu chamei de alegria filosófica porque é uma alegria calma, alegria da tranquilidade, do dever cumprido, que todo mundo que lutou pela democracia deve estar sentindo, porque é o que eu senti. Então, não era uma euforia, não era aquela alegria do consumismo, aquela alegria dos paraísos artificiais, aquela alegria das drogas, né? Era uma alegria da paz de espírito mesmo, então eu fiquei bem. Mas, enfim, é um processo, né? É uma alegria momentânea mesmo assim, porque a gente sabe que é um processo. De qualquer maneira, esse momento desse processo fica na história. E isso é muito importante para a nossa biografia cívica, digamos assim. Olha só, gente, a Márcia veio aqui para falar do livro que ela está lançando. Essa mulher produz pra caramba. Ela está lançando um novo livro que se chama A Ninfa Morta. Ninfa Morta, né? Com essa capa com o mito de Ofélia, que tem a ver também com o livro. E aí a Márcia conta nesse livro fala um pouco sobre esse ódio ancestral às mulheres, né? É interessante, Márcia, seu livro, porque a gente para pensar assim que na pré-história provavelmente não existia isso, né? Você teve uma ideia de quando é que começa esse ódio às mulheres? Então, essa é uma questão filosófica das mais sérias, Sinara, porque diz respeito justamente ao problema da origem, do começo. Só que como a gente não tem como acessar um começo, o que a gente tem é uma repetição. Então, a gente fala muito mais no caráter originário da violência contra as mulheres, ou seja, ela é uma violência que começa todo dia, começa de novo, começa mais uma vez. Sempre está começando. E a gente não tem como definir no tempo o que aconteceu, mas a gente tem como definir a evolução da luta contra essa violência. Que aí é a história mais... A gente tem mais notícia da história do feminismo, de uma luta contra essa violência, do que a história dessa violência propriamente dita. Porque toda a história... O que é a história, né? A história é um tipo de documentação. Então, a gente precisa dos fatos narrados através de documentos. E os documentos do patriarcado são todos documentos de misóginos. A gente pode dizer que são documentos bárbaros, são documentos misóginos, são documentos contra as mulheres. Então, seja nos textos filosóficos, com, claro, exceções, mas você vai ler a história da filosofia de Platão ao século XX, a gente encontra sinais de misoginia, muito mais, evidentemente, até o século XIX, porque o feminismo epistemológico ele começa também a se tornar muito forte a partir do final do século XVIII, começo do XIX, e aí ele evolui, e o século XX é o século do feminismo filosófico. Agora, você vai para os textos teológicos, para os textos de história política, os textos antropológicos, sempre, a todo momento, cada vez mais,
misoginia, que se apresenta na forma de... Bom, misoginia é ódio às mulheres, mas às vezes é um ódio mais sinalizado como um preconceito, uma negação, uma restrição. Nem sempre é um ódio pesado e denso, expresso com todas as letras através de uma violência muito, muito evidente, muito clara. Então, agora tem momentos assim bastante dolorosos. E o que eu fiz nesse livro? Eu fui buscando momentos de ódio explícito que culminavam justamente com a adoração das mulheres mortas na história. Então, quando eu falo, o subtítulo desse livro da Ninfa Morta é Uma História do Ódio às Mulheres, porque a gente pode narrar várias histórias, mas essa é a história dessa imagem emblemática, dessa imagem que se repete. Aí no livro tem tem uma análise da Ofélia, da Antígona, da Gradiva, da Branca de Neve, que são os modelos que eu uso, e da Diadorim, do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. São modelos que eu uso no final do livro para dar os exemplos desse culto da mulher morta, que está também na história da pintura, e eu cito vários exemplos, mas uma mulher morta que não é só morta porque, digamos assim, está ali parada, e naquela posição parada, idealizada, fria, essa mulher é uma modelo, né? É uma imagem da adoração romântica. Não é só isso, é também uma morte provocada. Então, essas imagens todas da história da arte, da história da literatura, na verdade, elas vão mostrando que no patriarcado existe uma espécie, nesse patriarcado que é o sistema da ideologia de gênero, né? É o sistema que cria o gênero masculino e cria o gênero feminino para justamente sentenciar um desses gêneros à morte, que são as mulheres. Então, eu acho que é uma tese dura, difícil, complicada, e por isso é um livro de 300 páginas que apresenta a sua fundamentação, porque não se pode dizer isso de uma maneira, assim, ligeira, né? É preciso fundamentar e explicar, e foi o que eu fiz, só que eu demorei muitos anos fazendo isso, Sinara. Esse livro, de fato, eu escrevo bastante, não faço outra coisa na vida, né? Mas, além de escrever, pintar um pouco, cuidar da minha própria pessoa, da minha casa, atualmente é isso que eu faço, e um que outro projeto por aí, mas esse livro, eu, de fato, demorei 20 anos pensando essa tese, pesquisando, elaborando, escrevi vários artigos que serviram também de base para a construção desse livro. Não é um livro de coletânea de textos, é uma tese, né? Uma tese Sim. complexa e inteira. Então, foi isso. Sim, você falando desses mitos e principalmente da Branca de Neve, me chamou a atenção porque essas histórias infantis, elas são cruéis e foram edulcoradas, porque as originais são muito piores, né? Por exemplo, tem uma história que eu adorava quando era criança, da menina dos sapatinhos vermelhos, né? Que era uma menina que pegava um sapatinho que ela gostava e o sapatinho não parava de dançar. Então, assim, ela é meio punida pela vaidade. E na história que foi edulcorada, ela dança até cair e tal. Na história real, tem que arrancar os pés dela, tem que cortar os pés dela para ela parar de dançar, né? Então, a história da Branca de Neve, que é uma história super cruel, você tem toda a razão na sua narrativa, ela ainda foi edulcorada, né? Ela foi colocada para o paladar das crianças, mas ela era originalmente ainda mais cruel em relação às mulheres, né, Márcia? Então, sempre foram muito cruéis, tem muita literatura sobre isso, né? Sobre análises desses contos de fadas. E eu peguei a história da Branca de Neve porque dava para fazer, a partir desse conto, uma exposição de filosofia política mesmo. Então, você olha para a Branca de Neve e ali você encontra a figura daquilo que na filosofia política a gente chama desde o Giorgio Agamben, de homo sacer. Então, é aquela pessoa que é condenada a morrer, mas não através de uma morte legalmente instaurada. A pessoa é banida, e quando ela morre no banimento, então, essa morte, o assassino, o causador dessa morte, não é criminalizado.
é meio que... Eu coloquei isso na figura da Branca de Neve, porque ela é jogada para fora da casa, ela é jogada lá no meio da floresta, ela está na mão de um homem, que é o caçador, depois ela está na mão de um homem, que é o príncipe, antes ela está na mão desses homens que são os anões, ela está sempre na mão dos homens, a serviço desses homens, e lançada a esmo no abandono e na morte. E eu acho que isso, digamos assim, é uma versão super popular, então, de uma teoria sofisticada do Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano da filosofia política contemporânea. Eu lendo Agamben nesses anos todos, eu pensei, poxa vida, se ele tivesse... Ele vai lá para o direito romano e fica falando de como esses condenados ao abandono e ao banimento eram expostos à lei e, ao mesmo tempo, abandonados por ela, e, ao mesmo tempo, estavam ali à mercê da morte. E eu fiquei pensando, nossa, se esse filósofo tivesse a categoria de análise de gênero, se ele tivesse gênero para fazer as suas análises, ele teria ido muito mais longe, ele teria visto que essa condenação ao abandono, ao ostracismo e à própria morte já está dada na história da humanidade dentro da casa, dentro da casa como um território, como um campo do político, né? Que é uma coisa que a gente separa, dentro de uma certa filosofia política, a gente separa o público do privado. Mas a historinha da Branca de Neve permite a gente entender que esse público e esse privado e esse abandonado e esse lugar que é o lugar, enfim, do estar fora da lei, estar fora da cidade, estar fora das instituições, isso já estava desenhado nessa figura aí, nessa estrutura desse conto, né? Então, eu tô falando disso porque acho que é muito óbvio, né, que os homens que fizeram as leituras também da filosofia política, eles nunca estiveram interessados nesses assuntos, até porque foram eles que criaram essas narrativas e eles não poderiam estudar e desmontar as narrativas que eles mesmos criaram sob pena de eles não terem mais lugar, né, Sinara? Então, esses contos de fadas... que os homens não pesquisaram a violência doméstica, né? Você fala isso, você afirma isso no livro. Então, nunca pesquisaram, justamente porque isso faz parte do jogo do privilégio e do poder masculino e daquela essencialidade privilegiada dos homens, como fala já a Simone de Beauvoir. Mas veja, esses contos de fadas todos são contos de fadas populares, óbvio, né? Vai lá para os irmãos Grimm, para os Hans Christian Andersen, tantas figuras desse tipo, que o Perrault, né, que juntaram esses contos de fadas, mas eles vêm de uma cultura patriarcal. E teve também escritoras, sobretudo no século XX, que tentaram, ou melhor, escreveram na contramão, recriaram esses contos à maneira feminista, ou seja, dando uma solução melhor para a vida das mulheres, porque elas são, nesses contos, condenadas à morte. E eu falei do culto da mulher morta, que é paralela, esse culto é paralelo ao culto do homem vivo, do homem herói, do homem macho, que, aliás, esse homem cultuado é cultuado onde? No patriarcado, porque o patriarcado ele mesmo é um capitalismo. Aliás, o capitalismo econômico nasce dentro do patriarcado, assim como o racismo. Então, eu quis também colocar que o patriarcado é o sistema simbólico e produtor de um jogo de violência em que se cria um gênero matador essencial, fundamental, primeiro, o gênero privilegiado, e se cria também um gênero matável. Então, eu estava interessada nisso, nessas mulheres que são, nesse gênero que é matável, não são as mulheres que são matáveis, todas as mulheres são matáveis. Porque, do meu ponto de vista, se a cultura é misógina e existe um ódio, uma gradação baixa, digamos assim, numa intensidade baixa, digamos assim, o xingamento, o fio-fio, né, de antigamente, que hoje em dia pega mal, desde o assédiozinho, ele já é um ódio. E ele escala e ele avança até um extremo de ódio, que é o feminicídio. E mesmo no feminicídio, existe aquele feminicídio, digamos assim, íntimo. Todo feminicídio, óbvio, é carregado de ódio. Mas existe um tipo de feminicídio que é esse feminicídio que tenta destruir
a própria identidade da pessoa matada. Então, não é só... Os homens se matam entre eles, mas eles não têm a necessidade de esfolar o cara, né? Esfolar o outro, acabar com a cara do outro, tacar fogo no outro para ver ele aniquilado, né? Então, essa característica também dos feminicídios, que implicam um aniquilamento da mulher, um aniquilamento do seu rosto, né? São sobrecarregados de ódio. E eu estava interessada nessa energia psíquica do ódio. Então, por isso esse livro também, ele se vale de muitas autoras e autores que vêm da historiografia, que vêm da antropologia, da psicanálise, da teoria do cinema, da teoria da arte, da filosofia. Eu vou juntando vários autores e autoras e pesquisas para configurar essa tese de que o patriarcado, sobretudo o que ele espera, é que as mulheres sirvam, sejam servis, sejam subalternas e sejam submissas, e que sirvam, portanto, à manutenção do patriarcado, e, ao mesmo tempo, que elas desapareçam e com o tempo, né, que elas não incomodem, que elas evanesçam na velhice, não incomodem, mas também, se isso demorar muito, ou se elas perturbarem, ou se elas estiverem simplesmente incomodando o homem pelo motivo que for, incomodando seu narcisismo, incomodando sua honra, incomodando seu espaço, ou incomodando idiosincraticamente sem motivo nenhum, elas podem ser mortas, né? Porque é como se o feminicídio estivesse, Sinara, é como se ele estivesse na moda. Não é assim, falar na moda significa tem uma energia subjetiva, psíquica, tem um jogo de linguagem, tem uma codificação, e eu vou falando tudo isso no livro, né? Que está fazendo com que o feminicídio avance. Ele é hoje uma regra do jogo, do machismo institucional. E tem uma autora também que eu cito, que é a Rita Segato, que é uma antropóloga que eu gosto muito, e ela fala, por exemplo, do estupro. Ela diz assim, olha, o estupro, ele não é só um estupro, ele é também uma informação, ele é um dado de comunicação que um homem manda para o outro. Quando um homem estupra, ele está dizendo para os outros, eu sou homem, eu sou muito macho, porque eu estupro. Sabe o caso da Gisele Pellicola, da França? Aquela mulher que foi estuprada, que o marido sedava, né? Sedava ela, chamava caras, homens, e conseguiram detectar 50 homens desses que estupraram a Gisele Pellicola quando ela estava uma senhora, né? Quando ela estava desacordada, através de medicamentos que o marido dava para ela dormir, ela achando que ela estava doente, ela ficava com doenças venéreas, né, DST, e ela não sabia o que estava acontecendo, e era esse marido que gostava de vê-la sendo estuprada e a filmava, e guardou esse material todo. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque isso fecha muito bem com a tese da Segato, que diz que os homens, então, mandam essa comunicação. Eles provam uns para os outros, eles precisam viver provando para os outros que eles são homens. E isso se dá através do estupro. E no meu livro, eu quero mostrar que não é só o estupro, que todo tipo de violência contra as mulheres é uma tentativa de provar para os outros homens, no sistema patriarcal, que é um sistema simbólico que funciona pela coesão do fácio, né? É basicamente um sistema fascista, que esses homens, então, também se socializam, também se constroem como comunidade, constroem o seu comum através da matança de mulheres, através do feminicídio. Então, é uma tese a ser analisada, a ser debatida pelo mundo feminista, a ser debatido aí por quem estiver interessado e por quem, enfim, se sentir não responsável, né, mas se sentir convocado a enfrentar a tragédia do patriarcado. E hoje essa tragédia está clara, porque quando a gente vê no Brasil, a estatística de 2024 foi 4 mulheres mortas por dia. A ONU levantou 80 e tantas mil mulheres mortas no mundo por crime de feminicídio em 2024. Sendo 50 e poucas mil dessas mulheres tinham sido mortas dentro de casa. Então,
é um massacre de mulheres para o qual só as feministas estão olhando. Todo dia, né? A gente abre os portais, todo dia tem pelo menos 3. Quando eu abro a Globo.com, tem pelo menos 3. Assim, tem um canto ali que é o canto do feminicídio. Tem uns 3 feminicídios. Essa semana, inclusive, a gente teve o caso do engenheiro lá do Maranhão, que aparece no vídeo batendo na mulher, né? Tá solto, pode atacar ela a qualquer momento. E eu queria te mostrar uma coisa, Márcia, porque acredito que você também tem essa mesma percepção, né? Que essa extrema-direita ela está intrinsecamente ligada à masculinidade tóxica, né? E a gente está vendo isso crescendo muito nas redes sociais. E aí eu vi esse vídeo do ex-ministro grego Yanis Varoufakis. Peguei ele, é um vídeo curtinho, muito interessante, e aí eu queria debater contigo depois. Coloca aí pra gente, Gui. I owe it to these 5 women. They have liberated me from the male chauvinist pig within me. I don't believe that, Yanis. I think you were born enlightened, highly intelligent man. Not. No, I was socialized through misogyny, like most boys. I still remember, as an 8-year-old, 9-year-old, that our socialization process as boys revolved around hating girls and treating them like shit. Do you think that's got better? No, I don't. I think it's getting worse. Did it get better? It did get better, and now it's getting worse. Look at the adolescence, right? I know that this has become a kind of stereotype, but I think it's quite telling. I see this from our kids. It is definitely getting worse. Why? Well, because we have the drift to the ultra-right. Allow me a bit of economic determinism, and please, revealing my Marxism, my unreconstructed Marxism. I think that 2008 was our generation's 1929. And ever since we had our generation in 1929, the left failed to put forward a liberating, emancipatory narrative. Even when we did get into government, like I did, we failed. It doesn't matter why, we fought with one another, there was betrayal, there was treachery, there was stupidity and mistakes and so on. And just like in the mid-war period, in the 1920s and 1930s, after the left fails, discontent grows, and then the idea of the masculine, patriarchal rebirth of the nation, which goes hand in hand with the patriarchal family around the patriarch, the paterfamilias. This whole thing becomes a political agenda that is functional to the interests of the cartel running big business. Don't forget that big capital always in the end gets into bed with the fascists, and this patriarchal narrative becomes even more reinforced. So, if you're looking at it from this macroscopic and macro-sociological point of view, then you realize why it all clicks. Impressionante, né? Porque ele cita o filme Adolescência, né? Que mostra esse eles chamam de manosfera, né? Seria a machosfera para a gente, que está cada vez mais conquistando corações e mentes de meninos jovens. É um desafio que a gente tem pela frente, hein, Márcia? Então, a gente primeiro tem que fugir desses caras, né? Porque eles querem nos pegar. Aí depois a gente tem que dar um jeito neles. Mas, enfim, tem toda esse documentário não, essa série da adolescência foi fabulosa, porque os caras pegam a coisa desde dentro da cultura masculina, né? E mostram, então, como funciona lá. O pai bem intencionado, na verdade, ele está todo articulado com a coisa pavorosa que ele não vê, mas que ao mesmo tempo ele sustenta, e aí ele fica em estado de choque. E o menino não, o menino está jogado dentro daquilo, porque, como disse o Varoufakis aí, é uma socialização. Os meninos entram nisso, e odiar as meninas faz parte do tornar-se homem, né? Nesse meu livro eu falei muito sobre isso, falei, assim, muita coisa sobre essa cultura patriarcal que cultua o macho enquanto odeia as mulheres. Essa é a equação.
Ao mesmo tempo, esses homens, então, têm o monopólio da violência, porque eles são, como diz a Rita Segato, uma frente, né? O patriarcado é uma frente estatal, misógina, teológica, filosófica, literária, é um bando de homem odiando mulher desde sempre. E digamos, ele tem razão também quando ele fala isso, né? Houve uma recrudescência, né? Tem um avanço real desse ódio às mulheres e dessa cena masculina. Mas, Sinara, eu retomei nesse livro com muito mais material e com muito mais foco num assunto que eu já tinha levantado lá no meu livro de 2020, que é o Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazifascismo. Porque é um macho nazifascismo. Lá eu já falava do macho limítrofe, eu falava, enfim, dessa representação, dessa violência decorativa, ornamental que esses caras fazem. Aqui no Brasil, do Bolsonaro aos caras que rasgaram a placa da Marielle, todo esse discurso misógino, discurso do estuprador, todos esses caras que estão aí no Congresso Nacional, a gente fala Congresso inimigo do povo, mas é um congresso de homens cheios de ódio contra mulheres, contra meninas. O principal ódio deles é em relação às mulheres, e as meninas podem notar, né? Exato. Então, esse é o grande ódio. Tem o ódio ao trabalhador, tem o ódio aos negros, sim, mas o maior ódio é às mulheres e às meninas. Às vezes a gente até vê um cara de direita, eu vi esses dias um aí, que estava defendendo alguns dos sujeitos massacrados, estava defendendo os pretos e os massacrados no massacre do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, mas é um daqueles que fica votando contra o Conanda, votando contra a resolução do Conanda, votando contra a lei do aborto no Brasil. Esse tipo de coisa. Então, as mulheres são um alvo preferencial. E o que eu quis mostrar nesse livro é que isso está inscrito nas camadas mais profundas da nossa experiência simbólica, imaginária, da nossa linguagem. Então, vai ser muito difícil a gente escapar disso. Primeiro, a gente tem que entender como é que funciona, e aí eu tentei ir até as últimas consequências da explicação, da análise da explicação, então mostrando, a gente está aqui nesse lugar, já faz muito tempo, e para sair a gente vai ter que entender como é que funciona esse negócio aqui. Então, foi esse o jogo, Sinara. A gente falou no começo sobre essa história da origem, né? E eu vi que você fala no livro sobre a questão da religião também como propagadora desse ódio. E aí eu lembrei do mito de Lilith, né? Que Lilith talvez tenha sido a primeira mulher odiada, né? Porque Deus cria Lilith, aí depois, não, Lilith é muito independente, vamos pegar outra. Né? Então o negócio parece que está no começo, está na origem realmente de tudo. E aí, Márcia, teve uma fala do Papa recentemente que me deu tanta decepção depois do Francisco, a gente ter esse cara, né? E aí ele fala o seguinte, coloca aí, Gui, a notícia do Vaticano, vejam só. Vaticano diz que só Jesus é capaz de salvar e rejeita que a Virgem Maria seja corredentora, né? Então a gente aprende na escola que tem a Sagrada Família, mas para o Papa, pelo visto, a mulher não é assim tão sagrada, né? Olha de onde vem o ódio, onde se cria o ódio, né, Márcia? Aí é fogo, né? A Bíblia é cheia de ódio, e esses caras que hoje leem a Bíblia, da maneira que leem, com interesses e tal, esses pastores das igrejas do mercado, eles sabem que odiar as mulheres é altamente monetizável e capitalizante, sobretudo nas redes sociais. Aliás, você vai lembrar, Sinara, que o CEO do Google, na época do golpe contra Dilma, ele falou para grupos de youtubers, enfim, essa gente toda que blogueiros e tal, que estava lá apoiando o golpe, que odiar a Dilma era a coisa que mais rendia na internet. Então, a Dilma foi muito desenhada como mulher, né? Assim, aliás, ninguém falava, né? Eu me lembro que eu comecei a falar
sobre a misoginia do golpe em 2016, quando, num tribunal Roussel, ninguém falava, me chamaram, inclusive, para falar sobre biopoder e sobre, enfim, a discussão sobre o corpo e a estado de exceção e não sei o quê. Eu disse, gente, tá todo mundo esquecendo um detalhe, esse golpe é misógino, tem um desenho aí da mulher odiada, né? Então, eu trago esse aspecto também para a gente lembrar disso, né? Que tem um jogo aí entre o capitalismo e esse machismo que foi monetizável. Mas o Varoufakis, ele fala um negócio também interessante, que não dá para a gente esquecer. Os teóricos do valor do marxismo, e eu cito alguns aí no meio do meu livro, eu cito o Robert Kurz e a Roswitha Scholz, e eles falam, né, que o homem é o capital. Então, se o homem é o capital, ele é adorado como o capital. O homem, sua constituição, sua existência, tudo no homem. O homem é o capital. E aí, a mulher é não capital. A mulher é coisa que serve a esse capital Deus, né? Capital / Deus. E a mulher não é capital, não é Deus. Então, quando esse Papa vem e fala isso, ele volta atrás, né? Traz de volta tudo aquilo que a gente já sabe sobre a Igreja Católica. E o cristianismo, que é totalmente anticristão, se a gente pensar bem, porque Jesus Cristo, como personagem, como figura da Bíblia, é nota 1000, é super legal. Eles desvirtuam tudo que Maria Madalena. Jesus era feminista, né? Porque ele salva a Maria Madalena do apedrejamento. E, no entanto, o Papa vem com esse papo, né? O Papa com esse papo de querer desprezar a Maria, né? É tão triste isso, num país como o nosso, que temos a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, eu acho muito triste. Ele querer ofuscar a Maria, botar a Maria, sabe, para baixo, que coisa feia, velho. Então, mas isso faz parte do jogo. Diminuir, menosprezar, ofender, faz parte do jogo psicopolítico do patriarcado. E a igreja é uma representação disso. A teologia cristã, escrita pelos padres e pelos papas e pelos teólogos, é o suprassumo, né, do ódio às mulheres. Então, assim... A gente lembrar, então, da Inquisição, que aquelas mulheres eram queimadas sem ter feito nada. Muitas eram só independentes, né? Mulheres lutadoras, a própria Joana d'Arc, que é uma lutadora. O que ela tinha de... Então, e ainda hoje somos chamadas de bruxas. Então... E tinha um objetivo, né, Sinara, que era também... Você elimina uma pessoa que está incomodando ali, e você, além de tudo, imagina aquele marido que queria eliminar uma esposa para casar com outra, ou que queria eliminar uma esposa para ficar com os bens dela. Era muito mais fácil, em vez de você sair matando dentro de casa, você criava uma inquisição. Isso está sendo redesenhado agora com as... como é que chama? Thread wives, né? As esposas tradicionais, né? Essas mulheres... Inacreditável surgir esse movimento, né? Nossa! Então, essa gente tem que ler o capítulo do meu livro sobre o lar como campo de concentração, né? Porque ali confina as mulheres para você poder matar melhor. É que nem gado. Você confina, você bota dentro do chiqueiro, bota dentro do curral, para você poder matar melhor, que nem as galinhas, enfim. E, aliás, eu não estou fazendo uma comparação que eu inventei na minha cabeça. No meu livro, eu apresento os fundamentos disso. Tem muita discussão sobre mulheres. No patriarcado, as mulheres foram associadas aos animais, desde o começo, desde Aristóteles. Aí eu conto também como é que isso funciona. E no começo do livro tem essa análise dessa imagem do Max Pirner, de 1901, em que ali, né, o Homo homini lupus é uma mulher animal. E aí eu começo com essa história também, porque, claro, minha tarefa como professora de filosofia, como pensadora, é trazer esses dados, é dar informações para as pessoas, é escrever um livro que traga alguma coisa diferente, que traga dados históricos, que faça uma reflexão mais profunda, porque, assim... Eu acho que tem todo tipo de livro. O meu livro é um livro que eu
assim, quis trazer tudo que eu pudesse, como dizem hoje em dia, entregar tudo para que as pessoas possam fazer alguma coisa boa com isso, ou seja, abrir suas mentes para o horror, para o terrorismo que é o patriarcado nas nossas vidas, né? Deixa eu só ler um trechinho aqui para vocês, logo do comecinho do livro da Márcia, para a gente comentar, sobre, aliás, que cita até essas séries de livros e série também de TV, O Conto de Aia, que parece tão atual, né? Aí ela fala assim, ó, Margaret Atwood, autora do memorável Conto da Aia, em certa ocasião perguntou a um amigo o que os homens temiam nas mulheres. Como resposta, ouviu que os homens tinham medo de que as mulheres rissem deles. Ao perguntar a um grupo de mulheres o que elas temiam nos homens, elas disseram ter medo de ser mortas por eles. É muito chocante. Tão verdadeiro, né, Márcia? Isso é muito comum. Pior é isso, Sinara. Digamos, o que está em jogo para os homens é a sua imagem, porque os narcisistas têm preocupação com a sua imagem. E só isso, né? Como eles estão sendo atendidos, como eles estão sendo vistos, que cena eles estão fazendo. Aliás, eles adoram fazer cena. Atualmente fazem a cena do macho grotesco agressivo com seu grotesco sexual. E aí as mulheres ficam na luta pela vida, né? Os homens estão lá na guerra contra as mulheres, e as mulheres estão lutando pela sobrevivência. Sempre ameaçadas de morte. Essa narrativa, esse conto essa colocação da Margaret Atwood é tão importante, porque ela revela, bom, não é à toa que essa mulher ela entendeu tudo, ela escreveu o Conto da Aia, e o Conto da Aia, gente, ele está se realizando cada vez mais. Nos Estados Unidos hoje, assim, a perseguição a leis, a direitos adquiridos das mulheres, como o direito ao aborto, é um negócio pavoroso. Em vários estados esse direito foi cancelado e por aí vai. Enfim, no Brasil, então, nem se fala. Mas quero dizer, as mulheres todas, elas estão sempre sob ameaça. Ameaça de perder os seus direitos, de ter uma vida terrível, subjugada e sob violência, e também ameaçadas de morte. Quando a gente fala assim, claro, ameaçada de morte, se você, em última instância, né? Se você pode estar numa situação mais protegida, mas ninguém está livre. Você viu uma menina de 31 anos, a Catarina Kasten, que foi morta em Florianópolis, uma mulher branca que foi para a natação como sempre, estava na universidade fazendo sua pesquisa, enfim, de uma classe média, foi fazer natação e não voltou, porque um cara de 21 anos resolveu matá-la. Então, é disso que a gente está falando. A ameaçabilidade é um fato nas nossas vidas. Nenhuma mulher se sente tranquila. E não pode estar mesmo, porque uma pessoa que se sinta tranquila está, assim, fingindo que não está vendo ou está tentando desopilar para não ficar só na sofrência também, né? Claro. Mas é disso que a gente está falando, de um medo que é organizado, que é programado pelo patriarcado também para subjugar as mulheres. Só que funciona, porque a gente não tem alternativa, Sinara. Funciona para caramba, é isso que é triste da gente constatar. Então, lutar contra o patriarcado é lutar também contra esse medo, porque o medo é programático. Tem um detalhe aí que eu também acho que vale a pena comentar. A filosofia política, se pega assim, do Spinoza ao Hobbes, do Maquiavel ao Agamben. Todo mundo fala do medo. O Foucault, filosofia política do século XX, todo mundo fala de medo. E aí os contratualistas, tipo o Hobbes, famosíssimo, né? Ele fala assim, olha... Aliás, ele era um demonólogo, ele não acreditava em bruxas, mas ele achava que as mulheres mereciam o que elas estavam recebendo, mesmo que a bruxaria fosse uma ficção. E aí, ele e vários outros pensadores da política daquela época. E aí, é interessante a gente perceber que esses contratualistas, eles diziam que os homens tinham se unido e abdicado da sua liberdade e constituído o Estado, sendo que o Estado protegeria os homens do estado de natureza,
E o estado de natureza é aquele estado no qual os homens vivem o medo da morte violenta. Então, isso virou assim meio que um clássico, praticamente um truísmo, né? Uma dessas verdades repetitivas da filosofia política. E, bom, na hora que a gente lê isso, a gente pensa, bom, isso aí para as mulheres não está valendo. De fato, as mulheres nunca foram consideradas nessas teorias, porque as mulheres nunca tiveram a chance de viver sem medo. Nunca aconteceu. Mesmo aquela mulher que diga, não, aquela conservadora que diz assim, eu não corro riscos, pois eu tenho meu marido e minha casa e meus filhos. Até a Cíntia Chagas, gente. Até a Cíntia Chagas. Você sabe o que você estava falando agora? E eu me lembrei de quem? De quem? Michele Bolsonaro, né? Tantas mulheres aí dentro do bolsonarismo que, quando demonstraram que discordavam, foram escanteadas, né? Olha aí a Carol de Tone e tal. Você acha que o Bolsonaro vai deixar mesmo a Michele ser a candidata? Eu duvido tanto, Márcia. Eu acho que ele não conta mais. Acho que quem está sendo descartado é ele. E acho ela um perigo, como são um perigo todas essas mulheres. Então, quando uma Carla Zambelli faz as merdas que faz, assim, sorte nossa. Quando aquela lá das armas, eu escrevi um artigo, estou escrevendo um artigo para uma revista chamada Júlia Zanata. A Zanata, escrevi um artigo sobre ela, que tem o título é possível uma ninfa não, é possível uma diva fascista? E é uma perguntar não é proibido, perguntar a gente está pensando, está refletindo. Não, é verdade, eu estou vendo aí uma extrema-direita sexy surgindo e ela é mulher, viu? E aí, ela é conservadora. Aí eu vou te mandar esse artigo, tá nessa revista do ICL que chama Liberta. E aí, mas eu vou te mandar, porque eu queria muito que você lesse. Qual é a minha tese lá? Qual é a minha discussão? Eu vou ver aquela mulher com as armas, porque eu estou sempre analisando a violência decorativa. Então, eu estou sempre atrás dessas imagens, quando aparece o Moro com aqueles negócios cheios de arte. Lembra quando o Moro posou com uma obra de arte que ele recebeu, que era toda feita com cartucho. Cartucho de bala. Então, eu estou sempre olhando essas obras de arte, vendo como é que funciona essa estética do grotesco. E aí eu encontro a tal da Zanata, com aquelas florzinhas, e atrás as armas. Aí tá, não conheço direito a Zanata, vou dar uma olhada, né? Aí ela diz que ela é antifeminista. Aí eu olho um pouquinho mais, aí eu vejo que olha o site dela. E aí eu faço análise de uma foto, porque eu fui analisar essa das armas, e ali, violência decorativa, todo esse negócio. Ela também entregou mais grave do que a violência decorativa, mas a violência decorativa diz muita coisa, é o fato dela ter usado emendas parlamentares para promover clubes de tiro dos amigos, né? Então, um negócio assim, de incitação à violência muito interessante, porque quando é feito por uma mulher, o mascaramento, o escamoteamento... Você viu o tweet do Oruan, né? Em cima dela? Você viu? Você precisa ver. Porque o Oruan, aquele menino rapper, ele foi preso outro dia, né? Foi preso. E o crime que apontam nele, o grande crime, são as músicas e o fato dele ser filho do Marcinho VP. E aí ele, em cima do tweet da Zanata, com aquela foto, ele falou, se eu fizesse isso, eu ia ser acusado de quê? De incitação à violência, né? Claro. Ela não, ela é branca, não é incitação à violência, é bonito. Ele, sendo preto da favela, incitação ao crime. Ela branca e mulher, e de Santa Catarina. E mais um detalhe, aí o povo de Santa Catarina que não é fascista fica muito indignado, e tem, por sorte, a maior parte não é, né? Mas olha só, mas tem também esse lado que tem a ver com a história do Sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, com integralismo, enfim, outro assunto, nazismo puro. Bom, mas o que eu peguei de interessante também, olhando o site dela, eu encontro uma foto, Sinara, em que ela estava com uma camiseta verde água, ela estava sem a tiara, ela estava com os cabelos meio jogados, ela estava maquiada, ela estava com blush, ela estava com os olhos feitos assim, e ela estava com a cruzinha, né, de colarzinho de cruz, e aí tinha também uma escrita, né, na camiseta, seja corajosa. Isso já é um emblema feminista que ela sequestrou. Se ela fosse mesmo antifeminista, primeiro que ela tinha que parar com tudo isso, acabar com esse site,
abdicar dessa eleição e voltar para casa e cuidar do marido. O que ela está fazendo lá no Congresso? Vai cuidar do marido e dos filhos. Aí, mas dos filhos ela não cuida, ela inclusive usa como escudo. Lembremos daquela história, da história da ocupação no Congresso. Mas aí, qual era o detalhe mais interessante? Ela estava com essa blusinha, marcando os peitos e os mamilos em estado de... Sabe quando o mamilo fica assim? Arrepiado. Arrepiado. E aí, né? Eu até usei essa expressão, mas eu contei para alguém e a pessoa disse, tinha tinha um nome lá da gíria, assim, que eu não guardei. Enfim. Aí ela estava com aqueles mamilos. Farol aceso. Farol aceso, é isso. Aí, Sinara, ela estava com uma calça jeans, que eu fiquei sabendo, nas minhas pesquisas, é que agora eu estou muito ligada em moda, eu fiquei sabendo que calça jeans é muito sexy. Eu não sabia que era uma coisa muito sexy. E ela tá com uma calça jeans, ela é magrinha, bonitinha, tem uns peitos, assim, realmente, né? Bunks. E aí, ela tá tirando de dentro da calça um revólver. Olha que cena. Um bolso com um revólver. Se a gente faz uma análise iconológica, ou melhor, iconográfica, cara, é evidente, né? E aí, então, você veja, era sexy e era violento e era, tipo assim, matadora, né? Uma posição da matadora. Eu, se fosse ela, para ser coerente com o conservadorismo, eu tiraria essa foto do ar. Claro, se ela fosse coerente, ela ia para casa cuidar dos filhos que ela lavou. Nunca mais pegava um microfone, diferente do Bolsonaro, que disse assim... que disse, como é que ela disse que tinha que ser submissa, ter uma submissão saudável. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Esses dias eu dei uma entrevista e falei mais ou menos isso, assim, com muito menos expressão. E veio uma pessoa me criticar, porque eu estava criticando as mulheres. E aí tem um negócio que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que resolver no feminismo. A gente pode criticar as mulheres, infelizmente tem mulheres machistas, nazistas, fascistas, criminosas. A gente pode criticá-las. E óbvio que a gente pode criticá-las sabendo que na posição de mulheres elas são umas otárias, elas estão sendo usadas pelo patriarcado e tentando fazer parte dele. Eu chamo de jagunça de macho. E jagunça de macho e lambe-bota, lambe-saco de macho. E aí... e aí, ela disse, mas você não pode atacar as mulheres. Eu não estou atacando, eu estou só fazendo uma análise, uma crítica, e não sou eu que vou defender essas mulheres. Nunca vou defender uma pessoa, enfim, como Michele Bolsonaro. Não vou defender essas mulheres de extrema-direita que são submissas, vou denunciar a submissão delas, vou denunciar o uso e o abuso que se faz sobre elas e que elas fazem sobre outras e sobre outros. E vou denunciar também que elas usam os efeitos que o feminismo fez na sociedade, dando espaço para as mulheres, para se beneficiarem a si mesmas e ao patriarcado, enquanto, ao mesmo tempo, tentam destruir o feminismo. Então, essa contradição eu não vou bancar como feminista. Nem passar pano. Não vou passar pano. O meu feminismo é muito radical para eu poder sustentar esse tipo de coisa. E também não gosto de ser patrulhada pelas feministas que não fizeram o dever de analisar a questão até as últimas consequências, né? Então, não é porque a gente critica mulheres machistas e até tem outro detalhe. Na hora que você critica uma mulher machista, você está dando a ela a autonomia e a liberdade que ela tem que ter, que você está dando para ela te enfrentar. E eu não vou tirar dessas mulheres a responsabilidade e a autonomia, por mais otárias e lambibotas de macho que elas possam ser. Então, é uma coisa que eu acho que as feministas que ficam nesse protecionismo dessas mulheres, que ficam assim defendendo essas mulheres, tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem que fazer é acordar essas mulheres para elas virarem de lado, como a Cíntia Chagas. Vamos acordar essas mulheres. Agora, enquanto elas não acordarem, eu não vou fazer violência contra elas, embora elas façam contra mim. Eu não faço contra elas, elas fazem contra mim. E fazem contra todas nós, feministas. Eu não faço contra elas. Mas crítica não é violência. Crítica é posição de pessoas adultas que sabem enfrentar
com as categorias adequadas à realidade dos fatos. Infelizmente, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista com Márcia Tiburi. Como todos e todas que vêm aqui no programa, ela trouxe uma dica para vocês. Uma dica que é um filme. Eu fiquei mais curiosa de ver esse filme depois aí que a Márcia indicou, tá? É o Frankenstein, do Guilherme Del Toro, que está na Netflix. Márcia, por que você está indicando esse filme para a galera que está nos assistindo? Então, primeiro que eu respeito o Guilherme Del Toro. E então eu detesto Netflix, mas me aconteceu esses dias, quase só tem porcaria na Netflix para o meu gosto, né, gente? Cada um com o seu. Então, eu detesto, mas caiu esses dias de ver esse filme. E aí, do ponto de vista do imaginário, eu acho que ele é um autor que tem seu estilo próprio, gostemos ou não, mas vale a pena ver. Ele tem outros filmes interessantes, como Labirinto do Fauno, por exemplo, que eu achei muito forte, muito bom. E esse filme tem uma coisa que é notável. A história é contada do ponto de vista do criador da criatura, né? do Frankenstein, e depois a história é contada do ponto de vista da criatura, filha do Victor Frankenstein. Então, a história narrada do ponto de vista da criatura é impagável, sem falar que eu acho também impagável os efeitos, a maquiagem, todo esse negócio é muito bem feito nesse filme, impressionante. Então, a Mary Shelley merece até hoje nossa atenção, e todos aqueles que tentam recontar a sua história impressionante. A Mary Shelley era filha de uma super feminista do século XVIII, que era a Mary Wollstonecraft, que morreu 10 dias depois que a Mary Shelley nasceu. Então, a Mary Wollstonecraft discutia com esses caras da época dela, Rousseau, Kant e vários outros que eram pensadores machistas, e ela escrevia. A Mary Shelley, inclusive, terminou livros que a mãe deixou inacabados. Então, é uma história muito bonita e muito triste ao mesmo tempo, e ela criou essa maravilha, que é essa grande metáfora, né, da nossa condição humana, que é o Frankenstein. Acho fabuloso. Por isso que eu assisti também, curiosa, para ver o que ele tinha feito com isso, mas ele fez uma coisa que eu acho que vale a pena ver. Opa, vou assistir. Márcia, olha, sempre um prazer conversar com você, querida. Coloca de novo o livro da Márcia na tela para a gente, Gui. O livro Ninfa Morta, está saindo pela Planeta, está em todas as livrarias, vai ser super fácil, editora grande, né? Boa distribuição, então vocês vão encontrar em qualquer lugar do Brasil. Márcia, muito obrigada, meu amor. A gente se vê em São Paulo, hein? É já, querida. Obrigada, um beijão para você. Obrigada por esse momento. Tchau, tchau.